Bom, agora eu vou compartilhar com vocês a tela. Por favor, fiquem bastante à vontade para vocês poderem fazer perguntas. Em alguns momentos sou eu que vou fazer essas perguntas. Quando eu faço palestras em algumas universidades, eu já logo aviso. Eu não consigo falar sozinha. Eu preciso que vocês estejam aqui comigo para a gente poder fazer essas trocas, para a gente ir construindo esses conceitos, que na psicanálise ele é falado, mas parece que em alguns momentos é extremamente difícil da gente conseguir palpar eles na nossa clínica. E é importante que a gente faça isso, para a gente conseguir compreender do que é que esse paciente está falando, o que, que é gozo, o que, que é objeto A, para a gente conseguir fazer um direcionamento de cada tratamento, tá? Então, levantem daí a mãozinha de vocês, e aí eu deixo vocês falar. Todo mundo está vendo? Tá. A partir de agora eu só vejo 4 pessoas, e uma delas Sim. só. Então, preciso que vocês, qualquer coisa, me sinalizem. Então, o tema de hoje é o rechaço do analista. Mas o Lacan, ele vai falar disso no seminário 17. Mas para poder construir essa aula de hoje, foi utilizado o seminário 10, também o seminário 11, o seminário 17 e 18 e alguns textos freudianos, para a gente poder pensar o que é isso. E o seminário 20 também, para a gente poder falar sobre gozo. Mas esse rechaço, ele não é apenas do analista direcionando para o analisando, mas também é aquilo que muitas vezes o analisando direciona para o analista. E a gente vai entender um pouquinho como que isso funciona. Antes da gente poder ir para os conceitos da psicanálise, o que que significa rechaço? A gente encontra alguns significados. Peguei 2, repúdio e repulsa. Desses 2, peguei 1. E esse é o movimento que nós fazemos na nossa relação com o grande outro. A gente pensa alguns desses significantes que esse outro oferta e, a partir deles, a gente vai tendo o nosso sintoma, o nosso gozo e por aí vai, que a gente goza do nosso sintoma. Então, repúdio, repulsa, desse repulsa. E a gente pode separar esse repulsa e pensar de que modo? Um dizer novamente, um esforço para dizer. Por que um esforço? Porque pulsa, porque pulsão significa esforço. E aí, o Freud, quando ele vai falar sobre os 3 ensaios, ele vai colocar sobre esse esforço que todo ser humano faz. Então, a pulsão, enquanto um retorno ao estado anterior, um esforço para uma espécie de modelo de satisfação. E atrás, se vocês repararem, eu coloquei o mar, porque as ondas do mar, ela faz um esforço. Ela vem e ela vai. Ela vem e ela vai. O nosso movimento é esse. A gente vai e volta. A gente vai e volta. E o Freud vai colocar o quê? Que a gente faz isso mediante objetos. E o Lacan, ele vai utilizar esse conceito que o Freud utiliza como pulsão, e ele vai ainda modificar e acrescentar algumas coisas e vai colocar o gozo para a gente entender o que é essa questão de uma pulsão. Então, o gozo é aquele movimento que a gente continua fazendo. A gente vai e volta, mas por alguma razão,
E quando a gente está lá escutando os nossos analisandos, qual é essa razão que faz com que aquele paciente ele continue naquele mesmo comportamento? E o Lacan, ele vai trazer algumas coisas bem importantes para a gente no seminário 20, que a gente acaba escutando por aí, mas a gente precisa falar delas um tanto mais próximos. Só peço, se alguém tiver com o microfone ligado, se puder fazer a gentileza de desligar. Então, lá no seminário 20, ele vai dizer que o gozo, ele é um meio de dizer dos significantes da demanda do grande outro, quando o sujeito desvanece, ou seja, dá uma certa pausa, né? Aquele sujeito, ele morre, porque eu preciso gozar de alguma coisa. E essa coisa diz de algum significante que está ligado ao grande outro. E ele vai utilizar um termo extremamente importante, que é usufruto. Então, a gente goza de alguma coisa a qual entendemos que nós possuímos. Então, a gente vai usufruir disso por alguma razão e vai gozar deste objeto que nós temos. Ele vai dizer que o gozo é aquilo que não serve para nada e que é burro, mas se satisfaz no inconsciente quando ele se repete. Então, um exemplo, a gente pode pensar, tem uma mulher que eu faço a escuta clínica dela, e ela está há 42 anos comendo a mesma maionese que a mãe dela faz e que ela já disse que não gosta. De algum modo, há uma satisfação. E alguma coisa acontece quando ela não recusa essa maionese. E ela continua mantendo algo desse significante que vem do grande outro. Por exemplo, pacientes que não falam. Tem alguns pacientes que eles são extremamente silenciosos. E esses pacientes, se eles falarem, pode ser que se perca alguma coisa. Então, é comum, em alguns momentos, a gente fazer alguma pergunta ao paciente e ele falar assim, não sei. Quem é que sabe, então? Tem alguém que pode falar por você? O que acontece se você vier a falar? O objeto se perde, ele pode ser furado. Então, em alguns momentos, conduzir uma análise, principalmente de obsessivos, é extremamente complicado, porque eles têm uma grande resistência em estar falando sobre as questões dele, porque pode vir a perder alguma coisa. Então, eu não vou falar, para eu continuar gozando. E aí, se acaso o analista fica incomodado com isso, ou ele encaminha, ou ele faz qualquer coisa, talvez acaba perdendo aí um certo algo que possa vir, porque uma análise ela leva tempo, também cronológico, para que o sujeito possa vir, para que ele possa falar alguma coisa. Então, o analista, ele fica ali ocupando esse lugar e para ele também é desgastante, ele também paga de alguma forma estar ali. E aí, uma outra questão, para eu poder trazer sobre algum exemplo de o que é esse gozo, tem uma outra paciente que ela diz que a mãe olha apenas para a irmã, porque a irmã é doente. E ao longo dos anos, ela foi acumulando inúmeras funções e hoje ela está adoecendo. Então, de que modo ela está usufruindo do objeto que é ter esse olhar da mãe?
Então, a gente começa a fazer coisas que nós não sabemos o que a gente está fazendo. A gente fala, e o que a gente fala, a gente não tem dimensão. Quando a gente vê, a gente precisa ligar para algum analista para poder falar sobre aquilo. Um caso também que a gente pode pensar em relação ao gozo, que a gente está falando só sobre o paciente, mas também tem o gozo do analista, quando precisa muitas vezes rever o valor daquela sessão. E quantos de nós já tivemos e ainda temos medo de fazer algum reajuste e perder o paciente? Olha o gozo. Então, é possível existir sem esse paciente? Por enquanto, não. Não está confortável. Então, não tem como simplesmente sair reajustando o valor de sessão. Então, o paciente goza, mas o analista, em determinados momentos, enquanto ele está ali escutando o paciente, ele não está o tempo todo como analista. Ele se desveste e quem assume o papel é a Nayara, por exemplo. Quando eu vou para fazer alguma intervenção, alguma coisa, e eu não consigo, porque fazer isso significa furar alguma coisa. E o gozo, ele é completamente imaginário. E se a gente fizer um furo no nosso imaginário, teremos um esforço danado para tentar recuperar aquilo. Por isso que a gente manda o paciente embora mediante algum furo. Não só assim, mas também assim. E para a gente furar aquilo que o outro está dizendo, é também ter que sustentar o efeito desse furo. E muitos evitam com que esse ato analítico ocorra mediante um gozo. Então, é como se fosse um encontro de gozos, assim. O paciente acaba sendo de um jeito e o analista de outro, né? Porque o sangue corre aqui, corre naquele que a gente está escutando também. Tem diferença alguma. A gente passou pelo nosso grande outro. Fazer transmissão em psicanálise é dificílimo, porque a gente precisa fazer o quê? Furar o ar. A gente vai perder alguma coisa. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu não estou conseguindo dizer tudo o que eu gostaria. Mas isso permite com que a gente se reencontre. Isso permite com que o paciente venha na próxima semana, e na outra, e na outra, e quando vê se foram 4 anos, 7 anos, 10 anos. Porque sempre tem algo que a gente vai dizer, e às vezes é dessa mesma coisa, desse mesmo gozo, porém, é de um outro modo. Então, quando o Lacan ele vai colocar que o gozo não serve para nada, para que a gente chegue nesse entendimento de que, de fato, o gozo não serve para nada, ou seja, a moça que acumulou objetos para ficar doente, isso é tudo inconsciente, e que essa mãe hoje pode olhar para ela, está servindo. Todos os dias essa moça levanta da sua cama. Porque imaginariamente se acredita que tem esse olhar da mãe. Mas a mãe é extremamente ausente. Então o gozo não serve para nada até que a gente venha a perceber que aquele gozo não está cumprindo com a função a qual eu imaginava que ele poderia fazer para mim. E ele é burro nesse aspecto de que, por mais que eu me esforce, por mais que eu coloque pulsão ali, a coisa toda que eu imaginava ainda não vem.
E a gente busca um analista para tentar consertar isso aí, para a gente continuar gozando dos nossos objetos. De uma maneira boa, mas que a gente acha que é bem inteligente. Porque quem ofertou para a gente é o A. Eu vou furar esse cara, eu vou dizer que este A me ofertou algo a qual hoje não me serve mais. Ó, muito tempo em análise para a gente chegar nesse ponto de se desfazer daquilo e gozar de outro objeto. Então, barrar gozo, que a gente escuta por aí, e que o Lacan ele vai colocar também, não é simplesmente a gente colocar o paciente contra a parede e, ó, você faz isso, você tem que repensar, meu amor. Não é, porque serve, tem alguma utilidade. Coloca o sujeito em meio às relações. Ele vive assim, ele existe assim. Então, a gente não tem como tirar isso dele. Então, o gozo é aquilo que faz com que eu continue esticando o elástico. Eu solto aquele elástico, eu estico ele de novo, e eu elevo ele às últimas consequências. Aí eu tenho um monte de dívida, eu estou toda cheia de doença, eu estou com coisas já que estão se acumulando, porque tenta se satisfazer plenamente. E a gente tem hoje um certo discurso de completude, de que a gente precisa estarmos sempre felizes. Essa onda de mentoria, imersão, coaching, promovendo uma imagem que não existe, ofertando um objeto que não existe. Por que que o analista, ele, ele capenga um pouco, principalmente quando ele está iniciando a sua prática clínica? Porque é uma coisa que o paciente, ele entra e ele sai sem a gente ofertar uma coisa para ele. Ele sai com mais dúvidas ainda. Quem é que quer dúvidas? A gente quer certeza. Então, a gente fica gozando de algo. E aí eu trouxe esses exemplos para vocês conseguirem pensar um pouquinho que esses pacientes que vocês escutam, o que que ele fica indivíduo? O que ele mantém? Eu acabei de estar escutando um rapaz, ele vai estar comigo, já vai fazer quase uns 3 anos. E eu fiz um convite a ele, né, esses tempos, para ele ir para o divã. E ele foi ao divã e ele saía desse divã. Ele vai ao divã e ele sai. E ele fica nessa. Movimento de pulsão. De algum modo, tinha um gozo aí. Eu tentando furar, se desgramar, mas não dava, e não dava, e não dava. Hoje, hoje, ele foi falar de novo que tinha sido bloqueado. Ele trabalha com grandes empresas e ele meteu os pés pelas mãos e repetiu alguma coisa. E ele falando desse bloqueado. Quando eu pergunto ele, mas que coisa, né? Você está sempre sendo bloqueado. E aí eu peço para ele o que é bloqueado, porque eu tenho um entendimento, eu preciso saber dele qual é. E aí ele falou assim, que é um impedimento para fazer algo. Impedido, pedido para fazer algo. E aí, quando ele começa a falar disso, eu começo a questionar algumas coisas, porque o pai dele era impedido de fazer algo, porque o pai era inválido. Então, olha como que a gente pode perceber que o significante se reapresenta.
O pai, ele era impedido de fazer inúmeras coisas. E quando ele fazia um pedido ao pai, o pai negava. O pai negava tudo aquilo que era da ordem de uma intimidade de pai e filho. E nessa relação, ela foi construída mediante trabalho. Faça aquilo, faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Ele fala, não tinha intimidade. O divã é uma intimidade. Um bom obsessivo não vai deixar o gozar. Eu queria ele ali, deitadinho. Agora não, ele não consegue agora. E aí é interessante porque o Freud ele vai colocar que existe a famosa resistência, né? Os nossos mecanismos de defesa. E o Lacan, ele vai fazer um certo contraponto, colocando o quê? Que não é só isso, que o paciente, muitas vezes, ele não tem o que dizer sobre aquilo. Que ele não vai conseguir nomear aquilo. Então, esse paciente precisou de quase 3 anos para ele nomear algumas coisas. Porque ele recusa tudo aquilo que é de uma intimidade. E ele faz um pedido a cada bloqueio. Então, ele goza desse lugar. E quando eu faço um convite ao divã, é um convite para rever gozo. Ele não é doido? Não vou, não. Sexo segue. Então, ele está ali, ainda né, nessa poltrona, mas não significa que, de algum modo, ele não esteja em análise, falando sobre essa intimidade. Aí vamos combinar, né, gente? Você vai numa pessoa desconhecida toda semana para você ficar falando de tudo que não deu certo, de que você tem uma vidinha bem ruim. Gente, isso é triste demais. Isso é muito triste. Então, o analista, ele não pode ter muita pressa, não. Ele tem que ir devagarzinho, devagarzinho, até que este paciente tenha o que dizer. Então, nesse ponto, eu concordo muito com o Lacan. Às vezes, não tem o que dizer. Quantas vezes eu escutei dos pacientes, agora eu entendi o que você me perguntou há milhões de anos atrás? Que naquele momento não tinha condição. Estava infurável aquele. O imaginário estava ali, engessado. Não pode mexer. E aí vamos para o nosso próximo tópico. E aí eu quero perguntar a vocês essa questão de o que é que move um corpo? O que que move? Alguém está pedindo o link? Vocês mandaram lá? Obrigada, Fer. Então, o que que move um corpo? O que que vocês acham? Levante a mãozinha. Eu até coloquei o mar ali atrás. Pode falar, Fer. Acho que é um combo, o desejo, a pulsão, o gozo, o imaginário, a fantasia. Acho que é tudo isso junto, esse combo. Obrigada. Tem mais? Mais alguém? Beleza, beleza. O que, se eu for pegar isso como uma pergunta, se fosse feita a mim, assim, o que que me move todos os dias? A queixa. Eu me queixo todo santo dia da mesma merda. Não sei vocês. Mas o fato da gente continuar se queixando e fazendo um esforço para essa queixa continuar me movimenta.
e movimenta também o nosso paciente. Então, a gente não remove queixa. A gente não sai criticando, dando sugestões, dizendo o que o paciente precisa fazer. Porque dentro daquela queixa há algo a ser dito. Então, o que move os nossos analisandos é eles continuarem como eles estão. Agora, se eles vão dormir do mesmo modo, depois de terem falado algumas coisas na análise, aí é outra história. O efeito de você dizer sobre a queixa a cada sessão causa alguma coisa, por alguma coisa. E é nesse furar que o sujeito pode vir. E quando aparece o sujeito, nós temos notícias de um desejo, logo de um objeto A. E a gente vai ver isso daí. Então, quando o Lacan ele vai colocar lá no seminário 17, o analista precisa rechaçar alguns discursos. Quais são esses discursos que o analista vai rechaçar? É aquele do imaginário. O analista, o analisando está ali falando, e ele tem certeza absoluta do que ele está falando. Hoje de manhã, eu estava escutando uma mulher, já está comigo há alguns anos também, e ela falava assim, que o marido falou para ela, e o que falou, ela entendeu como se fosse uma desculpinha. E ela ficou incomodadíssima com isso. E ela guardou aquilo e não falou. E ela entendeu que não ter falado causou candidíase. Ok. Aí, falando, de novo, uma outra cena igual a essa. Ela presta serviços e o cara, ele não estava concordando com ela. Enxaqueca. E tudo tem que ser do jeito que a princesa quer, né? Se não for, alguma coisa acontece com essa mulher. E aí eu pontuo isso. Mas tudo tem que ser assim, que aí vai faltar corpo, né? Porque a candidíase, a enxaqueca, vai faltar corpo. Porque as coisas não são como a gente quer. E aí ela solta a seguinte frase: Nossa, escutando você, parece que eu sou birrenta. Chasso. Quando você pontua, olha, vai faltar corpo então, hein? Então, é possível fazer esse rechaço com, muitas vezes, alguma expressão. O paciente está lá falando alguma coisa e fala, é mesmo? É o quê? Ou, isso existe? Tem como? Isso que você está imaginando, isso que você tanto busca, é acessível? Esse imaginário a gente pode rechaçar. Aquele que o paciente tem certeza absoluta do que ele está dizendo, ele não quer mudar de ideia. Mas aí, o nosso objetivo não é fazer com que ele mude de ideia, mas que ele duvide. Que ele duvide daquilo que ele está falando. Porque aquilo que ele está falando, alguém diz para ele. Então, o analista ele vai buscar alguns furos. Então, é todo gozo que precisa ser barrado? Não, graças a Deus, porque senão eu não ia estar aqui falando com vocês. Porque se tem um lugar que eu gozo, é esse. Então, se o meu analista ficasse me furando demais aqui, deu. Então, alguns gozos não tem necessidade alguma. A gente troca o objeto,
direciona a pulsão e goza dele. O paciente tá lá, recebi uma mulher, e ela diz assim, eu sou usuária de cocaína e não quero mais viver. Ela não problematizou a cocaína, mas de algum modo uma coisa liga a outra. Eu sou usuária de cocaína, não quero mais viver. Mas você quer deixar de você usar cocaína? Não, então tá. Então, o que nós vamos fazer com esse objeto? Qual é o lugar que esse objeto ocupa na tua vida, minha filha? Porque se eu tirar a cocaína, que ainda está te mantendo viva, você vai botar o quê no lugar? Então, por que que uma análise ela é lenta? E aí eu posso até, né, é um conceito lento. Ele é o tempo que precisa ser. É o tempo do inconsciente de cada um. E qual é esse tempo? O de pensar em um outro objeto para direcionar a minha atenção. Ah, eu quero parar de usar cocaína por conta disso, 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 disso. Também não quer dizer que vai parar imediatamente. Porque não tem com que substituir. Se tivesse, não tinha procurado a gente, não. Então, qual é a função, qual é a história com essa cocaína? Tem algum significante que liga essa mulher ali. E, neste caso, era o fracasso. Com a cocaína, ela fracassava enquanto mãe. Logo, a relação dela com a mãe dela era das piores. Mas isso a mantém. Então, simplesmente pare de ver a sua mãe? Não dá, porque a mãe desta moça estava morta, fisicamente. Mas o grande outro é dentro da gente, que pode ser a mãe, que pode ser o pai, que pode ser Deus, que pode ser o chefe, que pode ser aquele que me cause alguma coisa e que faça com que eu continue ali, gozando deste sintoma. Só que para a gente fazer alguns rechaços, a gente precisa pensar um pouquinho de como é que está a nossa transferência com cada paciente. Qual é o objeto que me liga a cada paciente? Qual é o significante? Porque a pessoa do analista está ali, lembra? Tem alguma coisa acontecendo enquanto eu estou escutando aqueles pacientes. Eles não chegam para a gente à toa. E eu nunca vou esquecer, no período que eu estava na graduação, uma professora da Gestalt. Ela, ela falou assim, vai aparecer para vocês o paciente escolhido a dedo para vocês. E não deu outra. Chegou uma para mim silenciosíssima e melancólica. Isso me leva a buscar uma análise, porque eu não suportava aquela mulher. É meu. Eu não tinha condições de rechaçar nada ali. A transferência estava assim, ó, só por Deus. Então, os pacientes que a gente escuta, um a um, qual é o significante que liga eles a nós? Por que eles procuraram a gente? Ah, eu vim aqui porque fulano disse tal coisa. Olha lá, tem algo aí que me dá notícia de por que que este paciente vem toda semana comigo e não vai com a Fernanda, por exemplo. Que não vai com a Lorene, com o Gustavo. Tem alguma coisa.
Então, como é que está essa transferência para você fazer um reajuste de valor? O paciente talvez não ir embora, porque não tem garantia nenhuma. Então, escutando os nossos pacientes, o que faz com que eles venham ali? Então, isso a gente precisa pensar, porque isso impacta na direção do tratamento, de cada um deles. Por isso a gente precisa do tripé, né? Mas o que é transferência, né? A gente precisa pensar o que é isso aí. Então, o Freud, 1901, 1905 em diante, e lembrando, né, os conceitos, eles sofrem alterações. Então, a gente precisa ir sempre repensando, relendo, cada vez que a gente lê de outro modo. Então, o Freud ele vai colocar assim, ó, são reedições, reproduções das moções e fantasias que, durante o avanço da análise, soem despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica própria do gênero de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Então, a transferência para o Freud é essa troca de, de que você sabe sobre mim alguma coisa. Mas o Freud vai colocar que isso é no sentido amoroso também. De que a gente ama quando a gente está em transferência. E o Lacan, ele vai colocar que é o oposto. A gente ama um saber que não sabemos, mas imaginamos que o analista tenha sobre nós. É isso. E aí ele vai dizer que nessa transferência tem um endereçamento. Então, veja como este paciente que recusa o divã, ele está endereçando a mim alguma coisa. Ele está endereçando sem saber o que e como, que a intimidade para ele é insuportável. Ele estar deitado do meu lado e a posição de deitado é de uma intimidade sem tamanho. Você se deitar diante de alguém. E você ficaria uma hora, lá, 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 lelé, lelé, lá, lá. Então, é algo de uma intimidade, a qual está insuportável. Se eu digo, você vai deitar nessa merda. Acabou ali, a transferência foi lá no pezinho. Eu tô desconfortável aqui. Bom, que graças a Deus que tem a poltrona, né? Senão você ia sentar onde, moço? Vai para a poltrona. E me conte dali o que está desconfortável no divã. Tem problema. Ah, uma vez que foi ao divã, tem que ficar lá. Quem que disse um negócio desse aí? Isso é, inclusive, violento. Como que um analista obriga o analisando a fazer alguma coisa? Então, ali, ele me disse com o corpo. Olha, não está dando para mim. Aí, como que ele dizia isso para mim? Me rechaçando. Ele falava bem assim, não funciona nada isso aqui. Tem diferença nenhuma. Então, há meios de você usar do rechaço. E aí, se a gente ficar muito doído, a análise ela vai não acontecendo. Porque, vamos combinar, a gente escuta as coisas mais escabrosas muitas vezes. E que nos colocam em uma saia justa que a gente não sabe o que fazer. E nisso tem um endereçamento. Então, olha a importância da gente saber disso para quando o paciente fizer alguma coisa e a gente não estiver entendendo.
Olha, tem algo aí que está sendo endereçado. Ah, mas eu não entendi ainda. Tem como perguntar de algum modo para este paciente? Tem, perfeito. Não, não tem. Espera a próxima sessão. É tipo o paciente que fica mandando inúmeras mensagens pelo WhatsApp. Um conselho que eu dou, principalmente para quem faz supervisão clínica em grupos, estou lá dando supervisão clínica e é muito comum que os analistas tragam isso. Ah, mandou isso, o que que eu faço? Coloca uma noite no meio. Espera, guarda. Por que que você precisa responder imediatamente? Ele está te demandando alguma coisa. Pacientes que escrevem. É quase uma novela mexicana o WhatsApp. Aí o analista, ele quer acolher, ele quer entender, ele quer não sei o quê. Põe uma noite no meio para ver o que que você não responder a este paciente causa nele. Pode ser que ele venha, inclusive, a mudar de ideia, se ele estiver ali te fazendo algum pedido. É um pedido. E eu vou, ó, responder imediatamente? Não. Então, isso que me deixou desconfortável, muitas vezes, a gente precisa pensar o porquê que isso me deixou desconfortável. Por que que eu, Nayara, entendi que precisa responder imediatamente? Ah, senão o paciente ele pode ir embora. Ah, porque senão o paciente pode ficar chateado. O que que vai pensar de mim enquanto profissional? Então, olha como a gente tem vários devaneios também. A nossa neurose atrapalha a nossa escuta. Quando a gente fica só colocando ali, ó, neurose, a gente dificulta escutar. O paciente falou alguma coisa e eu não soube o que fazer. Não precisa fazer alguma coisa? Tem que ser imediatamente? Uma psicanálise, ela é difícil porque ela vai contra o que a gente compreende de boas maneiras. Ah, precisa responder logo, mas não quer dizer que a gente é uma cambada de mal educado também, né? Não é isso? Mas que a gente questiona algumas coisas e a gente topa perder. A gente topa abrir mão de alguns manejos que a gente tem de ser um bom analista. Não preciso responder, eu preciso estar ali, ó, de prontidão. Para quê? Qual é o efeito disso? Então, põe uma noite no meio. Ah, uma é pouco, põe uma semana, se for possível. Mas tem algo ali de um gozo. Eu vejo, analisando gosto de um jeito, a gente gosta de outro. Essa função nossa não é escolhida à toa. Quando eu estava começando a estudar, fazendo psicologia, não sei o que lá, aí depois, né, de um tempo assim, por que que você escolheu fazer, por que que você escolheu a psicanálise? Nossa, o que que eu escutei de gente falando, não fui eu como é que era? Não fui eu que escolhi, ela que me escolheu. Você escolheu, linda. Você escolheu, você mirou num objeto, você falou, eita que eu vou. Tem algo deste lugar que eu escolho todo santo dia. Tudo bem, de vez em quando dá vontade de sair correndo. Falar, nossa, quem estiver passando aqui, eu vou jogar. Se você pegar, é teu. Entendeu? É tipo assim, é estilo maternidade. Diz que você quer jogar o menino assim, falou, quem pegar agora é mãe. Tchau! Mas a gente volta. Porque tem alguma coisa ali que a gente não sabe o que é, que a gente não consegue nomear, mas tem algo ali. E isso é objetuar. A gente não vai conseguir dizer, não, eu sou psicanalista, porque em algum momento. Não adianta romantizar, não, porque psicanalista
Coitados. Porque é muito difícil ocupar esse lugar. Você precisa de quantos anos para você entender um conceitozinho? E de que um está articulado ao outro, logo não adianta eu compreender só um. E você lê e relê e lê e precisa voltar em outros 30 livros para você depois retornar aquilo que você iniciou. Então, tem algo de um gozo também. Agora, se esse lugar do analista vira um sacrifício, aí precisa ser repensado. Eu indico o livro para vocês, da Marta Gerês Lambertin, Entre Dívidas e Culpas, Sacrifício. Um livro sensacional. Então, Lacan ele vai colocar sobre a transferência, que é a saída da concepção da transferência enquanto uma reedição de relações anteriores para uma perspectiva do amor de transferência, evidenciando, assim, a problemática do amor. O analista não tem a parte que falta pro analisando. Igual a gente vai no médico e acredita que ele tem. Então, olha a diferença de transferência para o Freud e transferência para Lacan. A gente não tem. Então, ele vai ter que ir pensar o amor. Porque aquilo que eu peço ao outro, ele não tem e nem pode me dar. Porque se eu me encontrar com o objeto, eu morro. O que me faz, todos os dias, levantar e continuar me queixando é porque eu não encontrei o objeto. Eu estou mirando em pequenos outros objetos. Mas aquele que vai me completar, paciência. Ele não existe, não é possível de ter isso. Então, outra coisa que ele coloca, o que caracteriza o amante é que ele não sabe o que lhe falta, sujeito da falta. Enquanto o amado é caracterizado por aquele que não sabe o que tem, que gerou o amor do amante. Então, a gente fica ali com os nossos pacientes e não é possível nomear com certeza o que acontece nessa relação transferencial, mas a gente tem notícias dela. Quando o paciente fala, eu vim aqui porque você foi indicada, que você resolveu o caso do fulano, que é um conhecido meu. Eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você não é tão boazinha. Eu vim aqui porque gostei do seu óculos. Qualquer coisa. Qualquer coisa que não é qualquer coisa. E que sustenta aquela criatura te pagar toda semana. Qualquer coisa vocês vão falando, hein? E olha aí, ó, se a gente encontrar o objeto, a gente morre. A gente morre. A gente fica sem ar, a gente não sabe, a gente fica em êxtase, a gente não sabe nem o que fazer. É por isso que uma droga leva a outra. É por isso que a gente transa várias vezes. É por isso que a gente continua buscando um relacionamento, um par ideal. Porque tem algo disso que eu acredito que eu quero. Tem algo no meu analista que fez com que eu ficasse com ele. Tem algo naquele relacionamento abusivo que socialmente falam que mulheres gostam de apanhar, por isso ficam ali, que me faz fazer medida protetiva e tirar a medida protetiva. Fazer medida protetiva, tirar a medida protetiva. Porque não é qualquer cara, é aquele cara. Tem algo naquele homem, naquela mulher, que me causa alguma coisa, que me desperta alguma coisa. Então, o objeto A, ele inclusive está no núcleo do nó borromeano. Então, ele também organiza registro. Ele organiza imaginário, simbólico e real. Então, ele vem em decorrência do trajeto do desejo. Faltou alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Preciso buscar um objeto.
O que faz vocês estarem aqui hoje a esse horário, uma terça-feira, tem algo de um objeto A. E de um gozo também. A gente não precisa e nem tem como tirar um conceito do outro. Eles se conversam. Então, quando a gente escuta o nosso paciente, e depois a gente vai organizar os casos clínicos, né? A gente fica ali escutando eles, tentando procurar. Ai, cadê gol? Cadê isso aqui? Não precisa, a gente faz isso depois. Enquanto a gente está com os nossos pacientes, a gente só escuta. E não é só, né? Mas eles estão todos articulados. Por isso que a gente tem uma grande dificuldade de, quando está montando um caso clínico, falar, mas eu achei que isso aqui era gozo. Mas eu acho que isso aqui pode ser sintoma. Acho que isso é isso aqui. Porque eles se conversam. Eles precisam um do outro. Então, pensando esses conceitos, Rita levantou a mão. Vai, Rita. Não, eu queria, quando você falou que o objeto A, ele também organiza os registros, né? Eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque eu não estou conseguindo capturar essa organização através, do objeto A. Porque o objeto A, ele vai ser uma coisa para o imaginário, vai ser outra para simbólico e outra para real. O objeto A, ele vai, ele pode causar um mais de gozar, ele pode ser aquilo que vai ser algo de um objeto, que eu posso pensar em um duplo sentido, ou ele pode me causar angústia. Então, esse mais de gozar, eu estou fazendo um monte de dívida. Eu estou sendo bloqueado, 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 bloqueado. Tem alguma coisa aí. Eu saio de um relacionamento ruim, eu entro em outro que é pior ainda. Tem alguma coisa aí. Não é? E eu estou gozando disso. Então, o objeto A, ele opera organizando. Porque ele é um para cada registro. Ele é um para cada função. E ele também causa angústia. Quando a gente vai se encontrar com esse objeto, ele é angustiante, ele é insuportável. É insuportável ficar só fazendo dívida. Mas precisa chegar em um nível também, né? Insuportável. Tem gente que tem um espaço grande até que isso seja, de fato, insuportável. E que continua ali, se queixa, se queixa, se queixa, mas o objeto A está. Não é uma coisa que a gente localiza. Ele está. É igual a gente pensar o grafo. Ah, isso que o paciente diz, eu vou colocar aqui. Isso que ele diz, eu coloco aqui. Não, ele é aquilo ali. Ah, então, à medida que a gente começa a falar sobre o gozo e o sujeito, ele vem... Não, o gozo está ali. O tempo todo o gozo está ali. A questão é que, à medida que a gente fala sobre isso, a gente repensa e a gente duvida do modo a qual nós vivemos. E me dá a possibilidade de eleger outros formatos de objeto. E eu vou continuar gozando. Então, qual é o momento onde a gente pode pensar em barrar gozo? Em meio a sacrifícios. Aquela, aquela pessoa que ela está em risco. E aí eu coloquei o mar antes, eu esqueci de falar, e agora lembrei, que o mar, quando ele faz muito esforço, a prefeitura vem botar pedra para fazer uma contenção.
o analista vai botar umas pedrinhas. Essa pedrinha é pelo rechaço dessa certeza, desse imaginário. Pera lá. Não, você sabe que algumas coisas você não pode fazer, né? Eu tinha um paciente, ele ficou pouco tempo, assim, que um ano, talvez. E o hobby dele era aplicar golpe. Ele aplicava muito golpe. E, e aí eu falei, sabe que não pode, né? Sabe que isso aí não é muito permitido, viu, querido? Mas o que fazia ele aplicar golpe? Como é que você vai abrir mão disso daí? Ele amava fazer isso. Então tem algo de um objeto A, de alguma coisa que foi capturado em algum momento e aquilo trouxe algum afeto. E eu preciso recuperar isso. Mas é um objeto perdido que, quiçá, se um dia foi existido. Então, o que a gente idealiza foi mediante essa relação com o A, com o grande outro. Então, do jeito que eu iniciei pensando significantes, nós fazemos isso constantemente. O analista pensa significantes e devolve para o analisando. Certo. Eu acho que ali no chat tem algumas questões, e já aproveito que meu microfone está aberto para falar a minha. O rechaço, ele tem a ver com esse xiste? Sim, total. A gente pode utilizar de um xiste para a gente rechaçar. Que foi aquele exemplo que eu dei. A pessoa está falando, você fala o quê? O xiste, o Freud ele vai dizer que é essa tirada espirituosa. Então, a gente pode fazer essas brincadeirinhas, que o xiste não é só isso, mas é um outro jeito de você dizer, mais aceito, que não fique tão mal educado. E aí você, é o quê? Ah, mas... E aí, um exemplo, a mulher que falou, ai, você falando assim, parece que eu sou birrenta. Quando estava quase encerrando a sessão, ela fala de novo de uma outra cena onde ela queria as coisas só do jeito dela, inclusive com outros profissionais. Falei, parece que a menina birrenta existe mesmo. É um xiste e um rechaço. Então, o rechaço não é essa coisa violenta que a gente sai cortando. É aquilo que faz o sujeito dar uma freada. Epa, peraí que preciso recalcular a rota aqui. Porque o destino que eu estava indo, eu jurava que o Waze tinha me dado o melhor caminho. O Waze é o nosso grande outro. Aí vem o analista, mas por que você quer ir para lá? E por que você fez esse caminho? Só tem esse caminho aí? Você põe o sujeito para frear. Olha barrando o Gozo. Sem você falar, nossa senhora, mas você só reclama, né? Toda semana, meu Deus do céu. Você já pensou em tomar um cafezinho sozinho? Por que você não vai ler um livro? Por que você não vai... Experimentou tomar um banho quente? Chamar alguma amiga. Você foi para uma balada, mexer a raba? Não vai adiantar nada isso aí. Porque aquilo que eu continuo fazendo me dá sentido de existência. Tira os filhos de uma mãe e vê o que sobra.
caos. E a maternidade também é caos. Até essa mãe entender que ela não é só mãe, até ela mudar o objeto dela, filho é produto narcísico. Eu, analista, vou dizer para ela, ai, mas você é só mãe, você tinha que ser mulher. O que é uma mulher? Não tem nem resposta. Eu sei o que é ser mãe, o que é ser mulher, eu não sei. Eu vou ter que construir. Mas o analista pode ir furando essa relação dual. De que há outras coisas para além do filho. E aí entra um pouco, nesse caso que eu vou trazer agora, de uma mulher, 45 anos, contadora, 4 filhos. Tem algumas questões ali no chat, mas ele não está aparecendo aqui para mim. Eu já abro lá. Ou qualquer coisa, vocês erguem a mãozinha e vocês falam. Essa mulher é aquela que chega para mim e ela fala que é usuária de cocaína e não quer mais viver. Ela tem os 4 filhos e é uma vidinha ruim, gente, mas mesmo uma vidinha ruim, você multiplica. É uma vidinha ruim mesmo, assim, ruim mesmo. E ela circulava toda a sessão dela nisso. Eu nasci para ser fracassada. Eu nasci para ser fracassada. E, e aí, quais eram os objetos que mantinham ela nessa afirmação? A maternidade. 4 filhos, um pior que o outro, usuário, preso, internamento, ter que tirar filho de biqueira, estupro. Terrível. Fracassada. E essa mulher, ela não conseguia adquirir nenhum bem material. E ela sofria muito com isso. Ela tinha um carrinho velho, ganha super bem, e o dinheiro ia para manter o fracasso dos filhos e o dela, consequentemente o dela. A cada vez que esses filhos eram internados e ela ficava sozinha, essa mulher se perdia. Porque a existência dela é no fracasso da maternidade. Porque enquanto há fracasso da maternidade, tem a mãe dela não tendo orgulho dela. Se envolvia em negociações extremamente arriscadas e perdia tudo. Aí ela não tinha dinheiro, não conseguia adquirir os bens. Tem algo disso que ela estava mantendo, que também é objeto A, que também é gozo e que também é pulsão. O ir e vir, o esforço para ela manter isso tudo e continuar gozando disso que ela encontrava no meio do caminho, dava notícias de uma mãe. E algumas vezes ela olhava para mim e falava assim: você olha para mim igual minha mãe. Que eu olhava para ela também um pouco séria, e eu tenho essa marquinha aqui, e ela dizia que isso aqui é falta de botox. Depois que ela falou que eu tinha essa marquinha aqui, eu falei: vixe, não tinha reparado. Vou lá marcar alguma coisa. E aí ela falava dessa vista cuja, dessa marquinha. E aí cada vez que ela falava, eita, que cada vez que eu venho aqui é uma humilhação, né? Tô velha, estou envelhecendo. E essa marquinha me lembra muito minha mãe. E eu me colocava em cena para ela falar dessa marca, dessa mãe. E a cada vez que eu questionava ela alguma coisa, ela ficava muito brava comigo. Muito brava comigo. Mas não era comigo, era com a mãe. Mas eu entrava em cena para ela poder falar disso. Ah, porque você perguntou tal coisa, eu saí daqui me achando a pior pessoa desse mundo. Perguntinha inocente. Causava nela um fracasso. Então, olha que delícia. E olha que arriscado para mim, de que eu não posso perguntar qualquer coisa. Porque senão eu vou estar abraçando o gozo dela.
É fracasso que você quer? Toma ali pergunta difícil, toma ali corte, e não sei o quê, e nananã, fetiche de analista. Então, com ela, todo o cuidado era pouco. Embora, por mais que cuidemos daquilo que a gente muitas vezes vai falar para os nossos analistas, eles pensam o que eles querem. Eles vão interpretar o que eles quiserem, porque é do significante deles. Então, a cada vez que eu perguntava alguma coisa, ela entendia como uma reprovação. Como se eu estivesse reprovando ela, se eu estivesse julgando ela, a cada vez que eu perguntava alguma coisa, e que furava o imaginário. Então, manter uma vidinha dessa daí é manter gozo, é manter sintoma. Logo, o amor do grandioso. Mas a transferência com o analista, de acordo com Lacan, é rever o conceito de amar alguém. Então, chegou um ponto da análise que ficou insuportável para ela me ver. Esse foi o caso que me fez montar essa dita cuja da sala de hoje. Que eu fiquei com ódio desgraçado. Eu falei, filha de uma puta. E aí eu fiquei, porra, mas e aí? Eu fiquei, você vai embora? Precisa comigo. Eu não fui até ela para falar um negócio disso aí. Eu fui para a minha análise e marquei umas 500 coisas na clínica. Como assim, depois de todos esses anos eu escutando você, você vai embora? E eu adorava escutar ela. Eu adoro escutar gente que tem vidinha ruim. Gente que tem vidinha boa, eu não dou conta de escutar. Eu não gosto, eu não tenho paciência e eu acabo sendo grossa. Então, tem que caminhar. Caminha. Sem ser caminha. Vidinha ruim, adoro. Então, eu escutava ela e eu gozava de algum modo. Quando ela vai embora, eu entendo que é um ato analítico. Eu não suporto mais esse lugar. Ela me recusa. Porque a cada pergunta que eu fazia para ela, era como se a mãe estivesse reprovando. Então, eu não vou continuar aqui. Sair de uma análise não é quando a gente consegue alguma coisa muito mirabolante. Ah, uma análise funcionou quando eu encontrei a felicidade, eu encontrei um amor, eu estou melhor hoje, eu durmo muito. Não é isso aí, é facilidade. Uma análise também é aquela onde eu estou me despedindo dela. Onde é possível perceber a tal ponto de que ali poderia ser mais um lugar que reproduzia o gozo. Era um caso que me demandava muito. Era uma mulher que ela vinha umas 3 vezes durante a semana. Final de semana era mensagem, aquilo estava desgastante, inclusive para mim. E, e aí ela decide ir embora. Às vezes, cortar relação com o analista é análise, não é ficar. Mas a gente quer que os nossos pacientes, eles fiquem ali, eternamente. Porque em contrapartida, não sei vocês, mas eu sustento a minha casa e um filho com a clínica. Então, é um reinventar desse lugar que demanda a gente. Não estou fazendo aula à toa. Nenhum analista dá a cara dele a tapa lá à toa. Hoje, com essa demanda de Instagram, não é à toa de que a gente precisa produzir as coisas.
preciso ir lá dizer, olha, né, eu entendo aqui minimamente alguns conceitos, vou me arriscar ali e falar de gozo com vocês. Então, a gente distorce um pouco a ideia de o que é um tratamento analítico. Ele não é romântico. Ele não é essa coisa pomposa, bonitinha. Ah, eu amo o meu analista. É nada, gente. Não, pelo amor de Deus. O meu já me fez pergunta que eu quis matar. Não é assim. Veja como ali, mediante essa relação, me faz rever o entendimento sobre amor. O outro não tem o que eu preciso. E nem ninguém. Transferência. Então, agora que a gente vai entrar um pouquinho em alguns conceitos. Vou ler aqui algumas coisinhas para a gente poder pensar a nossa clínica. E aí, talvez agora fique melhor a compreensão, depois de a gente ter passado por alguns conceitos. Seminário 17, o Lacan vai dizer assim, a posição do psicanalista, eu articulo da seguinte forma. Digo que ela é feita substancialmente do objeto A. Na articulação que faço do que é estrutura do discurso, na medida em que ela nos interessa e, digamos, na medida em que é tomada no nível radical, em que importa para o discurso, essa posição é substancialmente a do objeto A, na medida em que esse objeto A designa precisamente o que dos efeitos do discurso se apresenta como o mais opaco, há muitíssimo tempo desconhecido e, no entanto, essencial. Trata-se do efeito de discurso, que é efeito de rechaço. Então, tem muitas coisas que são desconhecidas e que a gente vai falando ao longo de uma análise, tendo certeza absoluta delas. E a gente fica ali fazendo essa posição de um objeto A. Que aquilo que o sujeito diz que quer não existe. Mas me conte essa história. Como que ela iniciou, para que hoje você venha aqui testemunhá-la, mas não está dando certo. Então você abre para escutar esse sujeito. Qual é o sujeito que está aí? Apostando de que tem um sujeito. Continuando. A referência de um discurso é aquilo que ele confessa querer dominar, querer amestrar. Isto basta para catalogá-lo em parentesco com o discurso do mestre. É exatamente esta a dificuldade daquele que tenta aproximar, tanto quanto posso, do discurso do analista. Ele deve se encontrar no polo oposto a toda vontade, pelo menos confessada, de dominar. Disse pelo menos confessada, não porque tenha que dissimulá-la, mas porque, afinal, é sempre, isso é bom demais, é sempre fácil voltar a escorregar para o discurso da dominação, da mestria. Então, o analista, no discurso de analista, de objeto A, de que não tem um saber. Porque se ele vai para algum discurso que seja do mestre, ele está conduzindo a vida daquele sujeito. E a gente conduz o tratamento. E, de algum modo, cada paciente nos diz como cada tratamento vai operar. Então, o discurso do mestre é aquele que tem certeza, aquele que ensina, aquele que doutrina. O analista faz o oposto disso. Então, o Lacan vem chamando a nossa atenção. E para ser eficaz, nosso esforço, que é, como sabemos perfeitamente, uma colaboração reconstrutiva com aquele que está na posição do analisante, a quem permitimos, de certa maneira, que enverede por seu caminho esse esforço que fazemos para extrair, sob a forma de pensamento imputado, o que foi efetivamente vivido por aquele que no caso, bem merece o título de paciente, não deve fazer-nos esquecer que a configuração subjetiva tem, pela ligação significante,
uma objetividade perfeitamente localizável e funda a própria possibilidade da ajuda que trazemos sob a forma da interpretação. Então, eu acho muito bonito um percurso analítico, porque é o lugar que cabe o que não cabe fora dali. Ali a gente fala de coisas que em outro lugar é impossível de ser dita. Ali a gente reclama de coisas que outros ouvidos não iam ter condições de escutar. Então a gente escuta e acolhe isso que outro lugar não é possível. E aí temos o rechaço ao analista, né? Que o que causa isso partiu de quem se irrita. Então, muitas vezes, a gente precisa estar muito certo da importância de um tripé quando o paciente, digamos que ele desmerece esse lugar. Ele desmarca toda hora, ele paga do jeito que ele bem entende as sessões, ele não aceita nada que o analista diga, não que ele precisa aceitar, mas tudo que o analista pergunta, ele critica. Então, cada vez que o paciente está lá, pede para ficar trocando horário. Ah, eu acho que está caro. Ah, eu acho que não sei o quê. Ah, eu devia ter feito uma coisa muito melhor. É o paciente rechaçando a gente também. E como é que a gente vai se posicionar diante desses? É barrando, é limitando. Então, o analista, ele não precisa colher tudo. Ele não precisa entender tudo. Porque a clínica não é casa da mãe Joana. A clínica é de vocês. Quais regras vocês querem para a clínica de vocês? Porque tem um povinho muito do desaforado que procura a gente. Qual é o valor que é confortável para vocês fazerem escuta? Tanto pensando em um mínimo, principalmente em um mínimo. E um máximo também. Tem analista que não consegue escutar com um valor maior, porque daí entra em um gozo dele. Mas será que não é importante termos leis que vai limitar, de algum modo? Então, a gente precisa usar disso também. A clínica é nossa, as leis precisam existir. O que é possível hoje para você que faz escuta clínica, para você ter um combinado com aquele paciente? E, às vezes, dependendo do paciente, muda-se o combinado. Rever acordo. Se está deixando o analista desconfortável, ele tem que devolver desconforto. A gente não vai estar 100% confortável, mas a gente precisa devolver aquilo, porque não é nosso. Se a gente ficar com aquilo, aí bora para análise e supervisão, né? Mas tudo isso vem como um rechaço. Ah, é porque ele está lá trabalhando e não conseguiu, coitadinho, nem vou cobrar. Vai cobrar sim, vai sim, é o teu trabalho. Você estava lá, você colocou na agenda o nome do fulano, o fulano que coloque na agenda dele, que é a análise dele. Ah, eu faltei porque você não me lembrou que tinha. É analista, não é mãe? Então, vamos estar atentos a isso. Eu estou querendo ser ousada. Isso é uma coisa que a gente vai se autorizando mediante o rolê todo, né? De que você paga pela falta. Qualquer uma. Hoje eu tenho um combinado de que se me avisar com 24 horas de antecedência, eu não cobro. Eu quero começar a cobrar. Mas eu não tenho pulhões ainda, então a gente continua com esse acordo. Então, a gente pode rever, à medida que a gente caminha, qual é o acordo que fica confortável para a gente. Porque a gente vai estar ali todos os dias, escutando um bocado de coisa que outro lugar não dá. Por isso que ele custa caro. E ele custa caro também para o analista.
Então, a posição de semblante de objeto A na estrutura do discurso tem efeito de rechaço. O psicanalista desmonta as significações, os sentidos e aponta para um elemento de impossibilidade que está na base da estrutura. A travessia da fantasia aponta para a saída da impotência, isso é importante. A saída da impotência para a impossibilidade. Ou seja, eu nunca consigo aquela coisa. É porque não existe. Não é porque você é impotente, é porque é impossível. Não existe o que você quer. Só que sair desse lugar é como ver o grande outro como o pequeno outro. É devastador. É por isso que precisa de tempo. Possibilitando uma nova relação do sujeito com o real. Esse elemento, segundo Lacan, é o que nos interessa na experiência analítica. Apesar de ser um lugar vazio, o Quiné, ele nos alerta que o desejo do analista não é neutro, pois é articulado à causa analítica. O ato do analista diz da causa analítica, como destino do desejo daquele sujeito, evidenciando sua virada da causa de desejo à causa analítica. E ele continua. No momento de passagem de analisando para analista, marcado por um ato analítico, surge um desejo inédito, o desejo do analista. Então, o nosso desejo, ele é de que, como ele diz ali embaixo, de que haja análise. A gente vai ali escutar o analista, os nossos analisandos. É de que ele fale. É de apostar que dali possa vir um discurso que vai fazer algum efeito depois dele falar daquilo. E numa outra relação, não era possível, mas como analista é. E não é com todo analista, é com o analista do objetuário. Aquele que tem alguma coisa que, com isso aqui eu consigo falar, com o outro não. Então, ficar querendo, eu queria tanto que o paciente ficasse bem, não resolve nada. Porque às vezes o bem para ele é estar ali mesmo, onde ele já está. Então, a gente tem que desejar que ele fale e apostar que ao falar, algum efeito acontece. Então, ocupar esse lugar não é sem preço. O analista está no jogo e paga com palavras. Suas respostas de analista, interpretações, pontuações, enigmas e mesmo os silêncios têm consequências. Paga também com sua pessoa, pois a empresta a transferência. Por último, ele paga com seu ser, anulando seu juízo mais íntimo para escutar o desejo inconsciente. Porque tem gente que fala umas coisas que a gente não concorda. Mas quem não está concordando é a Nayara. O analista ele não tem que concordar ou discordar de absolutamente nada. Quem tem que saber de alguma coisa é o analisando, não é o analista. E paga com o silêncio. E quantos de nós, às vezes, tem dificuldade de ficar em silêncio? E não é toda hora o silêncio. Mas o Lacan ele vai colocar que o silêncio por parte do analista é aceitável. Compreendido. Porque quem tem que falar é o analisando. Agora, por parte do analisando, tem alguma coisa que precisa ser revista, repensada. O que está acontecendo que só fica em silêncio? Porque não é fácil sustentar o silêncio. Não é fácil sustentar o silêncio porque coloca o analista a ocupar o lugar de fazer semblante. E de que eu não sei. Quem tem que falar é o analisando. E o silêncio tem um efeito. E é importantíssimo que uma análise tenha silêncio. Porque a gente precisa de tempo durante a sessão para tentar entender alguma coisa. A gente não vai simplesmente encerrar toda a sessão assim, com um corte, causando angústia. Isso é devastador.
A gente encerra com uma ideia de um rever, de um repensar, de um duvidar. Não de um machucar alguém. E o que tem por aí de analista perversozinho, isso aí é devastador. Então, o que o analista faz? Um dizer que corta e divide, assujeita e acontece, instaurando antes e depois, por destituição no caso, fazendo cair qualquer inteireza, restando um ou, mas da qualidade de não um sem o outro, né? Então, não é porque eu estou revendo isso, de que eu estou abandonando isso. Não, eu posso continuar com isso, mas eu também posso rever a intensidade com que eu estou usufruindo desse objeto. Porque uma análise é se decepcionar. A gente decepciona o nosso imaginário. Então, voltar para o analista toda semana tem que ter alguma coisa que faz com que volte. É transferência. O analista, ele vai deixando de ser o saber e passar a ser objeto. Porém, o rechaço não significa que precisa vir acompanhado de desrespeito, e muito menos que o analista precisa estar ali para isso e suportar tudo e qualquer coisa que venha dos nossos analisandos. Existe um limite. É o desejo do analista que, em última instância, opera na psicanálise. O sujeito fale, em que ele aposta que o sujeito possa vir dali. O rechaço, posto que é exatamente o lugar ao qual o analista está destinado no ato psicanalítico. É mesmo? É duvidar. É um certo confrontar. Isso é um ato analítico. Então, o princípio do discurso do analista, ou seja, aquele que se privilegia por um certo saber que esclarece a articulação da verdade com o saber. O saber é construído mediante essa inexistência de algo. E aí, sabendo que não existe algo, eu vou ter que fazer alguma coisa, ou não também. E a verdade, ela vem do outro, ela é imaginável, ela é inteira, inquebrável. Mas é possível construir um saber mediante isso que se fura. Por isso que leva tempo. Eu vou interromper aqui para eu ver vocês. Vocês estão aí ainda? Estou vendo 3 pessoas. Deixa eu ver o que tem aqui no nosso chat. Andressa, estou. Eu consegui ligar a câmera agora que eu abri aqui, eu queria ver vocês. Eu tenho certeza absoluta que eu não falei um monte de coisa. E isso é bom, porque a gente pode se reencontrar. Cadê o chat daqui, gente? Como é que abre isso? Chat, achei. O rechaço tem efeito xiste. Acho que eu respondi, né? Até hoje vem os escolhidos. Vem. Vem, mandou mensagem, você pode esperar. Como você conduziu quando ele disse que não estava adiantando de nada? Ai, meu Deus, faz tempo. Quando ele falou que não estava resolvendo nada, eu devolvi para ele. E você resolve tudo? Porque ele me contava de uma questão em relação ao trabalho dele, que ele não estava resolvendo. Isso aqui não resolve nada. Ela falou assim, meu Deus do céu, né? Toda semana eu falo para essa mulher, não resolve bosta nenhuma. E você resolve tudo? Você tem superpoderes? Me conte quais são. Vai que eu uso algum. E é muito interessante isso que ele diz, porque ele trabalha com alta tensão. Ele é um dos, ou o
único que consegue trabalhar embaixo do mar com alta tensão. Aí ele vem numa analista que não sabe porra nenhuma. Esse divã aqui não resolve nada. E você resolve tudo. E isso causa um sacrifício nele gigantesco. Ele não dorme. Eu durmo. Às vezes, mais ou menos, mas eu durmo. Entendeu? E ele tem uma filha que tem 3 síndromes raras. Ele resolve tudo. Ao gozo. Aí eu joguei para ele. Falei, você resolve tudo? E aí é onde ele começa a falar de quantas coisas estavam falhando por aí. Creio que o paciente precisa saber que o WhatsApp não serve ao fim de bate-papo, ao menos no seu uso comum. Pode ou não ser uma ferramenta complementar, como algo, um bloco de notas do analista, não responde, desde que serve ao estudo. Se ele não estuda a resposta, nem sempre serão tão imediatos assim. Enfim, porque ele escreve também. A sua fala, quando fala, poderá dar uma resposta. Porque alguns pacientes a gente vai precisar colocar para eles, né? Olha, sabe um jeito bom, às vezes, de você cortar o paciente, quando às vezes ele vem com muita conversinha? Mandou aquele texto gigante. Nossa Senhora, se a Globo vê aquilo, já pega, né? E aí você pergunta, você quer mais um horário essa semana? Põe o dinheiro no meio. O dinheiro é uma função de corte. Ele barra gozo. Você quer mais uma sessão? Ah, não. Então espera a próxima, você me conta isso aí. Põe o dinheiro no meio. E aí, se começa demais, e demais, e demais, não funciona, pessoalmente você pode propor. Olha, em decorrência de poucas mensagens que o senhor me encaminha, você não quer vir mais umas 2 vezes? Põe essa pessoa para pensar no que ela está fazendo. Porque a gente faz coisas que a gente não sabe que a gente está fazendo, mas a gente faz. A gente só escova os dentes antes de dormir e faz xixi porque alguém mandou a gente fazer, a gente ainda faz. Eu falo pro meu filho de 4 anos, a fazer xixi antes de dormir, porque senão você vai fazer xixi na cama. Eu faço xixi antes de dormir, vocês também fazem. Agora, quanta coisa a gente não faz no nosso dia que a gente não pensa, mas a gente está fazendo. Uma análise é para falar disso que passa imperceptível. Por isso que o analista pensa as coisas. Divan não resolve, mas ele não quer estar ali. O Divan não resolve, mas ele não quer estar ali. Eu não entendi muito, Fer. O Divan não resolve, mas ele não quer estar ali. Pelo que eu entendi, aquele paciente disse, né, que, isso aqui não está resolvendo, mas ao mesmo tempo ele não queria ficar no divã. Então, se não está resolvendo, se não tem efeito, por que quer sair, né? Uhum. Exato, exato. Causou alguma coisa. Algum, exato, um efeito teve. Uhum. E causou alguma coisa que eu não quero te contar, porque senão a gente vai ter intimidade. E eu não gosto, não vai dar muito certo, porque eu não gosto muito de intimidade. Se eu tiver muita intimidade, eu vou ter que resolver alguma coisa. E a intimidade é o quê? Ver a castração. E de que eu não sei o que fazer com ela. E se eu não sei o que fazer com ela, você vai me perguntar. Eu não vou falar nada, não. Paciente que toda hora se pergunta alguma coisa, eu não sei. O que que tem a resposta?
Vamos chamar essa pessoa, então. Quem sabe essa pessoa fale. Ah, eu não sei. Como é que você está vivendo, você não sabe? Ah, eu acho que fulano, uma outra pessoa sabe mais de você do que você. Rechaço. Tenho nada para falar hoje. Gente do céu, é a sessão que a pessoa mais fala. É o simples, às vezes, prazer de você dizer, ah, não sei o que que eu vim. Ah, eu vim aqui hoje, não sei. Então, tá bom, até semana que vem. Dependendo do caso, tchau, arrivederci, bye bye, kisses, see you. Nos vemos semana que vem, já que você não tem nada a dizer. Mas, dependendo do caso, você pode acolher aquilo ali. Aí, no final, você pode falar, porque não tinha nada para falar. Calou a boca. Falou a sessão inteira. Percebe como tem algo de uma certa maldade, muitas vezes, nos nossos analisandos? Então, tem coisas que a gente acolhe e tem coisas que a gente não acolhe. Como é que eu vou saber? Supervisão clínica, teoria e análise pessoal. Porque o nosso significante aponta para aquilo que a gente vai acolher ou não. E aí os equívocos acontecem. Pessoal, eu vou encerrar para a gente poder se encontrar de novo, porque senão eu vou ficar aqui, parece que vocês também. E se eu soubesse, eu tinha pego um vinho que está na minha geladeira, não uma água. E aí? Vocês querem comentar alguma coisa? Ficou claro algumas coisas? Espero que não tenha ficado tanta coisa tão ofuscada também, alguns conceitos. Deu para vocês compreenderem um pouquinho sobre o rechaço, viu? A Érica postou. Então tá, pessoal. Fiquem ali naquele grupo. A gente faz estudos semanal. Vocês podem olhar pela descrição do grupo. Tem alguns encontros que a gente faz. Semana que vem eu começo um novo projeto que é o Percursos. E eu vou fazer um certo estudo que vai ser cronológico. A gente vai começar com o seminário 1 e Deus sabe o que vai acontecer em seguida. Então, a gente vai estar ali juntos, toda segunda-feira às 10 horas, e tem um custo, né? Tem um custo, tem que custar. E é R$ 100 mensais. Se alguém tiver interesse, pode falar comigo ali, tá? Obrigada que vocês ficaram até o final. A gente começou às 7h30, são 9h15, né? Esses gozos coletivos, eles são bons. Eu gosto desses encontros para a gente poder pensar essa teoria de um jeito um pouco mais simples, aquilo que é complexo. Lacan escreveu para a gente não entender, para a gente voltar. E uma análise é para não entender, para voltar. Porque se a gente entender, tem um mestre, tem um A operando. Então, não fiquem desconfortáveis quando vocês não souberem alguma coisa que o paciente está falando. Ou que vocês não conseguirem fazer um corte, nossa, milagroso, fantástico, que daria um caso clínico de congresso. A clínica não é essa. A clínica é esse, nossa, não tem paciente nenhum, preciso lá fazer alguma coisa. Ah, agora tem um paciente demais. Ah, mas esse daqui incomoda. Ah, esse aqui não sei o quê. É difícil. É difícil. Para escutar a clínica, é difícil. Então, é um espaço, todas as vezes que eu proponho um espaço, é para isso. É para a gente falar disso, que é real mesmo, de uma realidade, de uma clínica que diariamente a gente precisa investir nela. A gente precisa ter o desejo de estar nela, porque isso sustenta a gente ali. Porque senão não precisa de abandonar. Porque tem muitos obstáculos que eles vão surgindo. E diz do nosso significante.
E é cansativo, toda hora você tem que ir para análise para você falar de um paciente, supervisão para você falar de alguém, e não sei o quê. A gente sempre tem que estar revendo a nossa própria história e a nossa própria escolha. Então, é um lugar um pouco massacrante, às vezes. E se a gente coloca só sacrifício ali, ele é horrível, né? Então, o intuito é da gente falar disso que é difícil para a gente dividir o peso, porque a clínica é solitária. E quando a gente está aqui em grupo, a gente está dividindo a carga. A gente não precisa carregar tudo sozinho e sozinho. Pode dividir. A gente pode ter aquele contatinho que a gente fala, eita, fudeu aqui, ó. Ó, esse aqui, eu escutei esse caso aqui. Meu Deus do céu! Entendeu? Então, é importante que a gente tenha esse espaço. Inclusive, quando eu dou supervisão clínica, eu deixo muito aberto, assim. Apareceu alguma coisa, manda mensagem, porque às vezes a gente consegue apaziguar alguém que está ali, tipo, olha essa mensagem, o que eu faço agora? Olha isso aqui, aconteceu isso e isso. Como é que eu posso pensar a clínica? Porque apazigua. Eu queria ter encontrado alguém que me escutasse quando eu estava começando. Nossa Senhora, eu tinha dormido muito melhor naquela época. Não tinha tido ódio de algumas coisas, entendeu? É alguém para você falar alguma coisa. Ai, tem que tirar para supervisão clínica, tem que pagar. Gente, eu não tinha como pagar tudo o que eu precisava. Então, ter, às vezes, aquele espaço para você direcionar aquilo que talvez para o outro ele vai identificar e você se apazigua. Eu falo isso porque eu acabo trabalhando muito com quem está ou no último ano, né, de graduação, ou que está recém-formado. Mas isso é uma coisa que surge ainda, né? A gente recorre a um colega ali, eita, e agora? Tá? Pessoal, tem muito a se falar sobre esses conceitos ainda. Não é só isso, pulsão não é só isso, transferência não é só isso, objeto A não é só isso, gozo não é só isso. E tem que ser assim. Porque se a gente fecha o sentido, a gente está operando pelo imaginário. Então, a gente precisa não entender muitas vezes na sua totalidade para nos darmos a oportunidade de furar o sentido. Então, é isso. Uma boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigada que vocês ficaram até o final. E é isso. Um beijo em vocês e até a próxima. Tchau, tchau.